Vamos ler então. 2 Samuel, capítulo 11. Do primeiro versículo ao versículo 5. Vamos ler. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos orar ao Senhor, irmão. Vamos pedir que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, fale conosco nessa manhã. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos suplicar, Pai Santo e Justo, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, meditar nesses 2 capítulos, Senhor, da Tua Palavra, de 2 Samuel, Senhor. Entender e que o Teu Espírito Santo não somente nos faça entender, compreender, mas nos dê graça para a aplicação deste texto na vida de cada pessoa que está aqui, meu Deus, daquelas que vierem ouvir esta mensagem. Nós rogamos a Tua graça, nós rogamos a Tua misericórdia, a Tua bênção sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. E Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela Tua paciência conosco, Senhor, pecadores, pela salvação em Cristo Jesus que veio tão somente pela Tua bondade e misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos entrar no estudo do nosso livrinho sobre os batistas reformados. Nós vamos entrar numa nova fase, continuando nossos estudos, falando agora do segundo ponto dos batistas reformados, que é calvinista. Então, vocês não fechem a Bíblia, mas eu queria que vocês olhassem o livro comigo, o livrinho sobre os batistas reformados, nós estamos lendo, e na página 10, como vocês bem sabem, nós estamos estudando esse livrinho, apresentando a nossa fé batista reformada. E já estudamos sobre as perguntas essenciais, o Evangelho, já estudamos sobre porquê deste nome, Igreja Batista Reformada, olhando para cada nome, né? Igreja Batista Reformada. E depois, nosso próximo passo foi estudar os 5 pontos das igrejas batistas reformadas, as nossas referências doutrinárias, que são 5 pontos, né? Reformada, calvinista, puritana, pactual e batista. Nós passamos aí um bom tempo olhando para reformada, que são os cinco solas, os 5 lemas da reforma: sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli deo gloria. E hoje, graças a Deus, né, estamos avançando e o Senhor nos deu graça para chegarmos agora a mais um ponto, avançar a mais um ponto, que é falarmos sobre o segundo ponto, então, calvinista. Nós vamos estudar, a partir de hoje, 5 pontos do calvinismo, vamos dizer assim: depravação total,
a queda de Adão afetou a totalidade da pessoa humana. Estou lendo a 10 e a 11, página 10, página 11. Tá? Então, a depravação total, a queda de Adão afetou a totalidade da pessoa do homem. Eleição incondicional, a eleição não é baseada na presciência da fé ou em obras. Expiação limitada, a redenção foi obtida por Cristo para os eleitos. Graça irresistível, a regeneração pelo Espírito Santo é eficaz para os eleitos. E, finalmente, o último ponto, né? Perseverança dos santos. Deus vai, pela graça, completar o que Ele começou na regeneração. Quando nós dizemos que os batistas reformados são calvinistas, nós estamos falando, então, desses pontos do calvinismo, né? E esses pontos, eles nos fazem entender o que é o homem e qual foi a obra de Deus na vida desse homem. Quer dizer, quando você entende o seguinte, que nós sempre temos afirmado aqui, e esse vai ser um novo ponto, avançando um pouco mais, sobre a questão da graça. Eu já falei para vocês, já mostrei no Sola Gratia que a salvação é unicamente pela graça, né? Agora nós vamos detalhar mais esse assunto a respeito da graça de Deus, do que foi necessário Deus fazer na vida do homem para que o homem fosse salvo. Porque aí nós vamos compreender claramente que, devido à situação do homem, devido ao que o homem é, só Deus poderia realmente salvá-lo. Por isso que a salvação é apenas por Deus, obra de Deus, obra da graça. Como Jonas disse, do Senhor vem a salvação, né? Então o Senhor é que salva, somente o Senhor salva. E a mensagem da Bíblia vai ser todo o tempo essa, que Deus é que salva e apenas Deus pode salvar. Mas nós só entendemos isso enquanto nós entendemos o que é o homem, a miséria do homem. Alguns têm até destacado que a obra da salvação é uma obra mais milagrosa do que a obra da criação. Porque se nós entendemos o seguinte, é que a criação, ela foi uma obra em que Deus fez tudo do nada. Não existia nada, absolutamente nada. Não havia matéria, não havia nenhum ser além de Deus. Apenas Deus é. Deus é. Então havia, vamos dizer assim, Deus criou inclusive o próprio tempo. Quer dizer, que Deus criou todas as coisas. Mas, vamos colocar assim, num tempo em que somente Deus existia. Só para a gente entender, porque até o tempo foi criado por Deus, né? Só havia Deus, só havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aprove a Deus, Ele quis criar todas as coisas, criar a matéria, criar os seres, a parte espiritual, a parte material e assim por diante. E Ele criou a matéria, criou todas as coisas do nada. Então tudo que existe veio do nada, só havia Deus. Só havia Deus, e Deus criou todas as coisas do nada. A partir daí, meus irmãos, nós compreendemos, nós entendemos o grande milagre que foi a criação, porque só Deus poderia fazer isso. Quer dizer, se eu quiser criar qualquer coisa, quer dizer, nem criar, no sentido mesmo de criar, eu posso. Por quê? Porque eu sempre, apesar de que eu possa inventar alguma coisa, os homens podem inventar alguma coisa, mas eles sempre fazem essa coisa de algo que já existe, né? Então eles tomam material já existente e criam e inventam alguma coisa mais do que já existe. Por exemplo, pega... transforma só o material. Transforma só, né, em alguma coisa mais útil, né? Pega madeira e faz uma casa com a madeira, né? Pega o tijolo e faz uma casa. Mas ninguém pode criar do nada, ninguém faz isso. Esse sentido da palavra realmente, criação, é Deus que faz. Deus é o Criador. Ele é o que cria do nada. Ele disse, haja e ouve. E Ele foi criando tudo pela sua palavra. Mas nós podemos até afirmar que a regeneração, ou a salvação, a redenção dos homens em Cristo Jesus, é alguma coisa, irmãos, mais milagrosa do que a própria criação. Por que nós dizemos isso? Porque da criação Deus fez tudo do nada. Agora, na regeneração do mundo, na redenção dos eleitos, Deus vai criar
a santidade, tirando do pecado. Quer dizer, tirando da ruína, tirando da perdição, tirando daquilo que não tem jeito, Deus vai fazer com que haja redenção. Então, nesse sentido é um milagre maior. Por quê? Porque de algo perdido, morto, ímpio, pecaminoso, completamente pecaminoso, que se tornou a raça humana, Deus trouxe então, disso Deus vai fazer um povo eleito, um povo santo, que vai viver com Ele para toda a eternidade na glória. Então, nesse sentido, irmãos, é um milagre maior. E somente Deus, apenas Deus poderia ter feito isso. Não é material. Exatamente. E outra coisa também é que nós só podemos entender essa realidade desse milagre de Deus quando nós entendemos o que é o homem. Apenas o calvinista mesmo, e calvinista nós podemos dizer, até seguindo um grande pregador do passado, calvinismo é apenas um apelido, porque é Bíblia, é o ensino da Bíblia, é o ensino da verdade de Deus. Quer dizer, a Bíblia vai dizer esses pontos o tempo todo. Nós só podemos entender o milagre de Deus quando nós compreendemos o que é o homem. Enquanto nós temos uma visão romântica do homem, enquanto nós temos uma visão infantil, ilusória do homem, nós não entendemos o milagre de Deus. O arminiano, ele tem um problema em não querer se submeter ao que a Bíblia diz sobre o homem. Ele quer sempre achar que o homem ele é melhor do que o homem realmente é. O arminiano tem esse problema. Mas o calvinista é aquele que assume o homem no que ele é, porque a Bíblia diz isso, e vê que somente a graça de Deus, ela realmente opera essa salvação. E se não fosse a graça, ninguém seria salvo. É por isso que a salvação é dos eleitos. É por isso que a salvação é apenas obra de Deus. Então o que nós vamos começar a estudar hoje, irmãos, é esta obra. Em resumo, nós vamos começar a estudar sobre o que o homem é na sua natureza pecaminosa da queda em Adão, o que ele se tornou, não como ele foi criado, porque ele foi criado santo, mas o que ele se tornou na queda em Adão. Como nós dizemos aqui, ele se tornou totalmente depravado, de maneira que se Deus não elegesse um grupo e a eleição fosse condicional, se a eleição dependesse dele, ninguém seria salvo, ninguém seria eleito, porque todos são depravados e todos são pecadores, todos são culpados e todos merecem o inferno, a ira de Deus. Portanto, a eleição tem que ser incondicional, em outras palavras. A eleição ela tem que ser independente do próprio homem, porque se dependesse do homem, ninguém seria salvo. Depende apenas da livre vontade de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus. E a expiação tem que ser limitada também. Jesus Cristo tem que vir salvar exatamente aqueles que Deus elegeu. E a graça tem que ser irresistível, porque é a graça que transforma o coração, que opera a regeneração, que traz os homens para Deus. E tem que haver a perseverança dos santos, porque aqueles que Deus elegeu necessariamente perseverarão e continuarão então até o fim e serão salvos, com certeza salvos, apesar de que enquanto estão nesta vida não são perfeitos e podem cair, mas se levantarão porque Deus decidiu salvá-los. Então esses 5 pontos, irmãos, do calvinismo, esse conjunto maravilhoso de verdade bíblica, que nós não devemos negar nenhum nem outro. Negar um, negar outro, torna desequilibrado o nosso entendimento sobre a verdade de Deus. Eles nos fazem compreender então a realidade do homem, e porque nós entendemos a realidade do homem, o que o homem é, a miséria do homem, a doença do homem, a morte do homem, é que nós entendemos o poder da graça de Deus, e como Deus foi bondoso conosco e como nós devemos ser gratos a Ele, porque se não fosse Deus, nem eu nem você seríamos jamais salvos. Merecidamente nós iríamos para o inferno, porque isso nós merecemos devido à nossa natureza pecaminosa. Então o que eu vou fazer hoje com vocês é uma introdução a este assunto. E por isso que eu escolhi ler com os irmãos este texto de 2 Samuel capítulo 11, capítulo 12. Com a graça de Deus nós vamos ler nesta manhã e meditar um pouco. Por quê? Porque este caso, estes 2 capítulos,
eles nos contam a respeito do pecado de um dos maiores homens da Bíblia. Não se trata aqui de um homem que não tinha um compromisso com Deus, ou que não tinha uma aliança com Deus, ou que Deus não tinha nada com ele, que Deus não amava e que Deus não queria nada com ele, mas um homem dos mais importantes do Antigo Testamento, que faz parte da aliança, um homem inclusive que Deus prometeu que um dos seus descendentes seria o Messias. Então aquele que estava na linhagem piedosa, que nós temos estudado desde o Gênesis, né? Que Deus sempre teve aquele povo seu. Então um homem importantíssimo na aliança eterna entre o Pai e o Filho, para a salvação dos eleitos, e que foi implementado em várias alianças aqui na terra, inclusive uma aliança com o próprio Davi. Mas apesar de tudo isso, apesar de este homem ser tão importante na história da revelação e na história da redenção, esse homem caiu de maneira terrível, meus irmãos, mostrando em primeiro lugar que todos são pecadores e ninguém é salvo por merecimento. E em segundo lugar, que por causa disso, porque todos são pecadores, é só a graça de Deus. Mas em terceiro lugar também mostrando que o pecado é gravíssimo e o pecado ofende extremamente a Deus. E se não fosse a graça de Deus, ninguém poderia ser salvo, porque o pecado ele é imundo e o pecado atrai a ira de Deus contra nós. E só a graça pode nos salvar. Em tudo isso nós vamos observar aqui na história de Davi. Essa história então serve para nós como uma introdução ao nosso assunto, por isso que nós vamos ler, nós vamos meditar, para nós começarmos a entender esses pontos do calvinismo, essas verdades bíblicas sobre o que nós somos e sobre a graça de Deus, né? E aplicando a nossa vida. A Bíblia não mente a respeito de Davi. É interessante isso como muitos pregadores teólogos têm destacado, isso já prova a verdade da Bíblia, quer dizer, que a Bíblia ela não encobriu isso. Irmãos, esses crimes que Davi cometeu são dignos do pior tipo de ditador, de um homem terrível, de um homem que traiu um dos seus mais fiéis, vamos dizer assim, servos, que estava ali com ele, que estava apoiando, que usou das piores estratagemas possíveis, irmãos, para matá-lo, para destruir, para ficar com a mulher dele. Então nós observamos o que é a graça de Deus na história de Davi, e a Bíblia não mente sobre o que o Davi fez. A Bíblia diz, olha, até aqui, como ela não mente sobre os pecados de Abraão, como ela não mente sobre as falhas e os pecados de Isaac, de Jacó, dos patriarcas, como ela não mente sobre o pecado de nenhum desses grandes homens. Ela apresenta os pecados, mostra que todos são pecadores, que todos são salvos unicamente pela graça. Mostra também no Novo Testamento que Pedro traiu Jesus, né? Mostra que Paulo foi um perseguidor da igreja. Mostra que no final das contas só teve um justo na terra, que foi quem? O Senhor Jesus Cristo. Mas todos os outros pecaram e merecem a ira de Deus, inclusive eu e você. Então essa mensagem nos humilha. Quando nós estudamos o caso de Davi, é um caso de realmente que nos humilha. Então vamos ler, meus irmãos, e à medida que nós formos lendo, nós vamos meditando um pouco sobre essas verdades. Então leia comigo, por favor, aí 2 Samuel, capítulo 11, e vamos ler e estudar um pouco este trecho da palavra de Deus. Eu espero que dê para a gente completar agora de manhã. Se por acaso não der, eu completo à noite, tá certo? Mas eu espero completar agora pela manhã. Mas vamos lá. Primeiro versículo do capítulo 11. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Então aqui já começa um problema com Davi. Era o tempo da guerra, o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. E Davi não era qualquer rei, Davi era um rei realmente muito experimentado na guerra. Vocês todos conhecem a história de Davi. Davi era um homem valente, corajoso, cheio de fé em Deus. Mas por algum motivo, seguindo alguma coisa que não era do costume, ele não foi para a guerra. Ele deixou seus oficiais irem para a guerra e ele ficou.
E aqui já começa o problema. Por quê? Porque ele deveria ter ido, né? Então muitos têm destacado isso e eu penso que com razão. O pecado, ele pode começar com alguma coisa muito significante. Mas o pecado sempre é pecado. Às vezes nós achamos que há coisas que nós podemos fazer, que há coisas que não são tão ruins, que não são tão graves, que não são tão prejudiciais. Mas quantas vezes, se você for olhar lá para trás, aquelas coisas que você achava que não são tão perigosas, depois de causar problemas graves, né? O que tem uma amizadezinha com alguém? O que tem uma conversa? E hoje, em tempos de Facebook, de internet, os jovens dizem assim: o que tem conhecer alguém pela internet? O que há de mal, né? Conversar com alguém que eu não conheço, que eu nunca vi. Então há muitas situações, meus irmãos, que nos parecem ingênuas, nos parecem pequeninas, mas que já são ali a semente do pecado, já são realmente pecado. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então não brinque com pequenas coisas. Davi devia ter ido para a guerra. Davi seguiu a ociosidade. Davi ficou em casa. E dali, na preguiça e na ociosidade, é que veio a oportunidade para uma tentação mais perigosa. Mas essa tentação mais perigosa começou com essa que parecia não ser tão perigosa assim. Então o que diz a palavra de Deus no versículo 2? Uma tarde, estando lá Davi, em vez de estar na guerra, uma tarde ele se levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no seu terraço, no terraço da casa real. Não estava fazendo nada, estava passeando. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Ele viu uma bela mulher, estava lá Davi, aproveitou a situação, né? Então ele estava passeando e viu aquela mulher tomando banho, e ela era belíssima, muito formosa. E aí, meus irmãos, começa uma questão do olhar. O Senhor Jesus Cristo disse: o pecado do adultério não começa na cama, não começa na relação sexual. O pecado do adultério começa muito antes. Ele começa com o olhar, ele começa com a cobiça. Jesus disse: se tu olhares para a mulher do teu próximo, se tu cobiçares, já adulteraste no teu coração. Então, Jó diz: eu fiz uma aliança com meus olhos. Nós temos que ter essas coisas pequenininhas, irmãos. Aqui está mais uma coisa pequenininha. O que tem olhar e cobiçar uma mulher que passa? O que tem olhar para ela e cobiçá-la? Mas todas as coisas pequenininhas levam as coisas aparentemente pequenininhas, porque de fato já são pecados. O Senhor diz: já adulteraste no teu coração. E Davi olhou aquela mulher e cobiçou e adulterou já no seu coração. A partir do momento que ele olhou, não devia ter olhado aquela mulher, mas ele olhou, cobiçou, pecou. Ali já começou o pecado. E ali, ociosidade, pecado do adultério nos olhos, essas coisas pequenininhas foram abrindo a brecha, irmãos. Nós temos que ter cuidado com as brechas. Nós temos que ter cuidado com as pequeninas coisas, com aquelas coisas que parecem significantes. Eu quero enfatizar bastante isso agora, porque a Bíblia diz: não há coisa significante quando se trata de pecado. Nós temos que ser absolutamente radicais com relação ao pecado. Pecado é pecado, sempre é pecado, por menor que nos pareça, e nós temos que ser radicais. Não farei isso. Eu tenho conversado ao longo da minha vida ministerial, eu tenho conversado com algumas pessoas e algumas vezes elas me dizem assim: não, mas isso todo mundo faz, ou isso é normal, ou isso não é tão grave, ou você está sendo muito radical. Mas não se ilude, irmão. Isso é conversa da impiedade, porque pecado é pecado. Nós temos que, como os puritanos mostravam, ensinavam, nós temos que nos pôr numa luta severa e radical contra todo o pecado. Se eu sei que uma coisa é pecado, eu tenho que dizer assim: isso aqui é meu inimigo de fato, e eu tenho que lutar contra isso. Mas todo mundo faz, todo mundo pratica isso. Pecado é pecado, por menor que pareça. E essa coisinha pequenininha pode te levar a graves erros. Observe que aqui começou com ociosidade, depois foi com olhar. Parece uma coisa inocente, um homem olhar e cobiçar uma mulher.
Todo homem faz isso, muitos dizem. Isso é normal. O que tem de mais isso? Mas disso aqui foi resultando o que, meus irmãos? Um crime de assassinato. Estão percebendo a gravidade da coisa? Ele olhou, ele cobiçou. Então, ociosidade, cobiça, e aí vem o próximo passo de Davi. Qual foi o próximo passo? Vamos ler. Mais tarde levantou-se Davi no seu leito. Eu já li essa aqui. Versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Ociosidade, cobiça, curiosidade. Quem é esta mulher? Ele não foi matando imediatamente o pecado. Bom, ele já pecou em ficar. Pecou em cobiçar. O que ele devia ter feito? Parado ali. Mas ele foi mais adiante. Ele brincou com a tentação, ele brincou com o pecado. Ele perguntou aos seus servos: quem é aquela mulher? O interesse de Davi por Batseba foi interesse real, e ele devia ter lutado contra aquilo imediatamente, mas ele foi adiante. E ele então quis saber quem era ela. E ele descobriu quem era ela. Ela era a esposa de Urias, o heteu. Um homem, irmãos, que nós vamos ver de uma moralidade exemplar. Um homem que abraçou a fé de Israel. Um heteu que abraçou a fé de Israel. Um homem que mostrou-se fiel ao próprio Davi, mostrou-se fiel a Israel, mostrou-se fiel ao Senhor. E aí diz a palavra de Deus aqui que ele então recebeu essa informação. Então vamos ver os passos. Ociosidade, cobiça, curiosidade, depois o próximo passo. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que trouxessem, e ela veio. Próximo passo, ele mandou buscar a mulher. Então veja que ele foi se aproximando cada vez mais do ato do adultério em si, do ato sexual. Mas isso começou lá, meus irmãos. Começou com ociosidade, que aparentemente não tinha nada a ver, né? Mas que deu oportunidade à cobiça, e a cobiça então é que entrou realmente já no pecado do adultério, a curiosidade, e agora traz a mulher. E a mulher veio. E qual foi o próximo passo? O próximo passo então foi o pecado em si, o pecado propriamente. Diz o versículo 4, então, vamos ler o versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que trouxessem, ela veio. E sempre quando nós lemos a Bíblia, nós devemos observar os verbos, tá certo? E ele se deitou com ela. Aí acabou. Aí está feito. O mal gerou a morte. Não é? Lembra de Tiago? O pecado, ele vai até que ele gera a morte. E Paulo diz, o salário do pecado qual é? A morte. Mas tudo começa lá com uma coisa inocente, meus irmãos. Mas aquilo vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando, até que chega-se ao pecado propriamente dito, do adultério. Não é? Davi se deitou com uma mulher casada. Ele quebrou os mandamentos de Deus. Não adulterarás. O pecado agora está lá, consumado. Manchou Davi, maculou Davi, um homem de Deus. Um homem importantíssimo, como eu procurei mostrar para vocês no início. O pecado parou aí? Não. Porque é como se você soltar uma pedra, né, do alto de um monte. Ninguém consegue mais parar, vem embora. E a destruição, irmãos, o que tiver lá vai ser destruído, o que tiver na direção daquela pedra. E é assim que você percebe, o pecado vai fazendo isso. Ele é uma queda que ninguém mais consegue parar agora. E ele vai destruindo o que estiver pela frente. E diz aqui a palavra de Deus, meus irmãos. Depois de ela ter purificado-se da sua imundice, voltou para a sua casa. No versículo 5 diz: a mulher concebeu, ficou grávida. E agora? Mandou dizer a Davi: estou grávida. Agora Davi tem um problema, e vejam bem, né?
Então, ele pecou, caiu, e até que ele descobriu que a mulher estava grávida. E ele não tratou disso. Isso continuou na vida dele. E ele continuou guardando esse pecado. E o pecado continuou habitando e fazendo a sua obra no seu coração, dominando a sua vida. Agora ela está grávida. A consequência do pecado está aí. Existe uma criança. O marido está na guerra. O que fazer agora, irmãos? Davi tenta uma estratagema. O que ele faz? No versículo 6, ele diz: então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me o marido, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo, como ia a guerra. Hipocrisia, falsidade. O que eu faço agora? Tenho que resolver esse problema. A mulher está grávida. O que eu faço? Chamo Urias. Aí diz que está preocupado com a guerra. Como vai a guerra? Mas a preocupação não é com a guerra, não é com nada. É com a situação. Ele tem que encobrir isso. Ele tem que resolver isso. Então ele começa com a sua falsidade para saber como é que está a guerra e assim por diante. Depois disse a Urias, versículo 8. Disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Veja quanta falsidade. Porém Urias não foi. Eis o problema de Davi. Urias não foi. Urias não foi se deitar com sua mulher. Urias se deitou à porta da casa do rei, não com a sua mulher. Quando a gente percebe isso aqui, a gente percebe a indignidade do ato de Davi, não é verdade? Um homem tão fiel a Davi, ao rei, e Davi usando de falsidade com ele. Eu quero que os irmãos vejam esse quadro, porque, irmãos, tudo isso mostra a graça de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos entender o seguinte: quando nós vamos enxergando isso aqui, nós começamos a perceber a maldade e o nosso senso de justiça começa a clamar: Davi merece a condenação, não é verdade? Eu queria que os irmãos começassem a perceber agora isso, que à medida que nós estudamos, que nós observamos essa história e que nós observamos o que foi acontecendo, o nosso senso de justiça, que é uma coisa implantada por Deus em nós, a nossa consciência, o senso de justiça vai dizendo para nós: que homem terrível Davi. E como Davi merece a condenação. Olha o que ele está fazendo com Urias. Isso não é certo. Isso não é justo. Isso é uma injustiça horrível. Ele está enganando aquele homem. E um homem que não merece receber isso dele. Um homem digno. Um homem fiel ao rei. Um homem justo. Um guerreiro. E um homem que estava disposto a sofrer qualquer coisa por ele. Ele ficou ali, irmãos. E por que ele ficou ali? Por que ele não foi se deitar com a sua mulher? Por que ele ficou ali na porta do rei? Diz o texto, fizeram, versículo 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Continuou dialogando com ele, tentando convencê-lo a ir se deitar com a sua mulher. Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi. Olha a palavra de Urias. Veja a dignidade dele. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Isso não é certo. A arca do Senhor está lá. Deus está lá. O meu Senhor está lá. Deus, o Senhor, está lá com o seu povo. Veja que ele fez melhor que Davi. Davi, em vez de ir, ficou na ociosidade. Ele não. Ele queria estar lá. A arca está lá. Joabe, o comandante, está lá. O povo, os guerreiros estão lá. Todos estão lá, na guerra, no sufoco, dormindo mal.
E eu vou comer, vou beber, vou me deitar com a minha mulher, como se nada disso estivesse acontecendo. Não, eu não consigo. A consciência daquele homem não permitia fazer essas coisas. Vocês percebem a dignidade dele, irmãos? E quando você vai percebendo isso, você vai percebendo a injustiça de Davi, como Davi não se sensibiliza com isso. Davi devia ter olhado aquilo e dito: o que eu estou fazendo, na verdade? Não. Exatamente. Isso. E queria encobrir o pecado. Ele devia ter dito: o que eu estou fazendo? Não, ele só pensou em cobrir o seu pecado, em resolver o seu problema. Irmãos, e os próximos passos dele serão terríveis. Ociosidade, cobiça, curiosidade, chamar a mulher, adultério, e agora com a mulher grávida, falsidade, um servo fiel. E os próximos passos serão ainda mais terríveis. Você está vendo o pecado? Para onde o pecado vai levando a pessoa? Cuidado. Se isso aconteceu com Davi, que nós cuidemos de nós mesmos. Nunca dê um pequenino passo. Cuidado. Mas observe aí. Versículo 12. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, comeu, bebeu diante dele, o embebedou. Agora resolveu embebedar o homem. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Bebedou, fez tudo para ver se o homem, ia, mais nada. Ele continuou ali, se deitou com os servos do seu senhor, não desceu à sua casa. Urias era um homem digno, irmãos. Era um homem temente a Deus. Era um homem fiel a Davi. Nós precisamos entender bem para compreender, para ver a maldade de Davi em tudo isso. Então vem o passo, irmãos, final. E o passo que, quando nós olhamos assim, nós percebemos assim: que maldade terrível isso que Davi vai fazer agora. Mas essa maldade começou lá, começou na ociosidade, começou em olhar para a mulher do seu próximo, começou com a cobiça. Quer dizer, quando você chega aqui nessa maldade extrema, nessa perversidade agora que ele vai cometer, você olha para isso e diz assim: isso é muito ruim, isso é terrível, isso é indigno de um rei, isso é indigno de um homem de Deus. Mas é a ociosidade, a cobiça. Essas coisas a nossa sociedade até não bate palma para isso, não é verdade? A nossa sociedade, ela até não diz assim: não, essas coisas são normais, essas coisas não tem problema. Mas esse crime, irmãos, começou lá. Começou naquilo que não parece significante, não parece importante. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, mais uma vez. Observe, isso que ele vai fazer agora, começou lá. É a pedra descendo da montanha. Vendo agora, vindo caindo, sem que ninguém possa controlá-la e destruindo tudo que está pela frente. Até que finalmente Davi se torna um assassino. Versículo 4 diz assim: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. E ele mandou esta carta pela mão do próprio. Então veja quanta falsidade, quanta falta de amor, quanta maldade, irmãos. E quem fez isso foi qualquer um? Não, foi Davi. Foi um
qualquer, um ímpio, que a Bíblia narra essa história aqui, de um ímpio qualquer, de um rei profano, de um rei de uma nação como os assírios, ou como os filisteus, uma nação de incircuncisos de coração, de homens que não tinham nada com Deus, de homens que não estavam na aliança. Não. Davi, um homem importantíssimo na história da redenção. Davi fez isso. O que ele fez? Leva Urias esta carta e dá a Joabe. E na carta dizia, em resumo, faz com que Urias morra. Ponha ele numa situação em que ele vai morrer. No local onde a guerra está mais grave. E onde ele não vai poder escapar. E que ele morra. Em resumo é isso. Certo comentarista coloca assim, mais ou menos assim: Urias é o único justo da história. Nós temos um rei falso e assassino, que toma a mulher do seu próximo. Nós temos uma mulher ambiciosa, porque Batseba não era inocente em tudo isso, e ela se aproveitou de toda essa situação também, né? E ela se mostrou ambiciosa em tudo isso. Nós temos um comandante que compactua com os erros do rei e faz isso. Recebeu a carta do próprio Urias, leu, viu a falsidade, viu a indignidade de tudo aquilo, a coisa terrível, e fez isso, e cumpriu a ordem. Quer dizer, quem é o único justo da história? Urias, o traído pela mulher, pelo rei, pelo comandante, por todos. Todos o traíram. E pessoas que ele não esperava isso. Pessoas que ele servia. Pessoas que ele amava. Pessoas que ele se submetia e obedecia. Ele amava a sua esposa. Ele amava o rei. Ele amava Joabe. Ele fala, olha o que ele diz aqui no versículo 11, palavras de Urias. Urias a Davi, a arca já está lá, né? Israel, Judá com as tendas, Joabe, ele chama meu senhor. E os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Irmãos, que coisa terrível, né? Pense nisso, irmão. Que traição. E veio das mãos de quem tudo isso? Veio das mãos de pessoas que ele amava. Davi, Joabe e Batseba, sua esposa. Mas de todos esses, eu chamo a atenção de Davi. Porque Davi era o rei. E Davi era um homem que conhecia a Deus. Davi tinha vencido. Isso. E Davi, ele era um homem que venceu Golias, que escreveu o Salmo 23, que conhecia a Deus, mas que deu brecha ao pecado. O que aconteceu então, meus irmãos? A história é trágica, é terrível. Diz o texto, tendo pois Joabe, versículo 16, tendo pois Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu. Cumpriu-se a vontade de Davi. Morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: se terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de quem morreu em Tebes? Por que chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. E veja que só estratagemas aqui, só estratégias indignas
E diz assim, olha, se o rei se encolerizar, diz para ele, olha, mas morreu aquele. Exatamente, morreu aquele que tu querias, Urias. Morreu teu servo Urias, o Heteu. Partindo o mensageiro, verso 22. Partindo o mensageiro e chegando, fez saber a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi, na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. E também, já foi logo dizendo, né? Morreu o teu servo Urias, o Heteu. Já placou logo o rei. Morreu também Urias. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto a este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu animas a Joabe. Não fique preocupado com isso, é assim mesmo. Morre este, morre aquele, esse fica, aquele morre. Continue lutando. Anima Joabe. Parece altruísmo, parece que ele quer dar ânimo aos homens da guerra, mas na verdade ele está satisfeito porque o problema dele foi resolvido. Porque morreu Urias. Falsidade, irmãos, em demasia aqui, flagrante diante de nossos olhos, coisa terrível. O final do capítulo, ele nos chama a atenção para mais um passo do pecado. Porque o pecado, ele não somente ele vai levando a coisas mais graves, como aquela pedra que vai caindo pela montanha, e vai destruindo tudo o que está em volta, mas o pecado também, ele tem uma característica, irmãos, é que ele vai abalando a consciência do homem, massacrando a consciência, até que a consciência não consiga mais falar. O pecado, ele é não consigo dizer a palavra, ele é anestesia. Anestesiante, é isso. Anestesia. Ele vai tirando a sensibilidade com a gravidade do que ele é, entendeu? Ao mesmo tempo que o pecado, ele vai levando a coisas mais graves, à medida que ele vai levando essas coisas graves, deixa eu explicar assim para os irmãos. Primeiro Davi ficou ali na ociosidade. Depois Davi cobiçou. À medida que ele vai fazendo isso, ele vai ficando anestesiado para os próximos passos. Vocês estão entendendo? De maneira que os próximos passos, para o que está pecando, não parece tão grave. Ele vai procurando achar desculpas para os próximos passos. É isso que o pecado faz. Bom, eu vou fazer isso aqui, mas eu tenho que fazer. Sabe lá as desculpas que Davi não foi dando na sua mente, mas o fato é que ele foi se anestesiando, ele foi se tornando insensível com a gravidade daquilo tudo que ele estava fazendo. Ele não se sensibilizou com a fidelidade de Urias, ele não se sensibilizou com nada. Ele chegou então a planejar a morte daquele homem justo e matou aquele homem. Mas vocês pensam que ele depois, a consciência dele o abalou sobre isso? Não, olha o que o texto diz, versículo 26 e 27. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Provavelmente aqui também, hipocrisia e falsidade em todos esses prantos, apenas uma coisa formal. Mas no versículo 27 diz assim: passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio e tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Antes de eu ler o finalzinho, eu quero que vocês percebam o tom em que o narrador conta esses fatos. Parece que Davi estava se sentindo culpado? Não, né? O homem morreu, resolveu o problema. Ele, o que ele faz? Culpado? Nada, porque ele toma a mulher. No versículo
27 já está resolvido. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher. E lhe deu à luz um filho. Nasceu o filho. Não há nenhuma menção ou nenhuma insinuação de que Davi estivesse se sentindo culpado. Não, ele está muito tranquilo. Ele está, entre aspas, em paz. Resolvi o meu problema. O homem morreu, toma a mulher, filho é meu mesmo, pronto, está tudo resolvido. Agora, irmãos, cuidado com a paz. Às vezes, de vez em quando a gente ouve assim, eu já até comentei com vocês o seguinte coisa que eu já vi muitas vezes. Uma pessoa vai numa igreja falsa, apóstata, como muitas por aí, e eu já vi isso muito. Aí a pessoa vai nessas igrejas, ouve aquelas mensagens animadoras, que não fala de pecado, que não fala de nada, que não acusa ninguém, que fala só de bênção, de prosperidade. E ela estava muito angustiada porque estava cheia de problemas, e lá o pregador disse que Deus vai resolver todos os problemas dela. Então ela sai de lá sentindo paz, sentindo que agora Deus é seu amigo, que está tudo bem e que Deus vai resolver seus problemas. Aí quando você conversa com ela e diz para ela assim, e onde você foi? O que foi acontecer? Ela diz, eu fui naquela igreja assim e eu senti ali uma paz. Diga-me. Fui buscar uma bênção. Exatamente, né? Mas isso é um exemplo de que a paz humana não significa nada. Existe uma paz falsa, existe uma paz pecaminosa. É muito importante nós entendermos isso, irmãos. Existe uma espécie de paz que na verdade é a paz no pecado. Essa paz no pecado é quando não há consciência do pecado. É quando a consciência já foi tão cauterizada, tão massacrada, tão abalada, que ela olha o pecado e diz assim, mas isso é normal, e eu estou em paz comigo mesmo. De vez em quando nós encontramos uma pessoa que está em flagrante pecado, ela está pecando de alguma maneira, mas ela diz, não, mas a minha consciência não me acusa, a minha consciência não me abala, eu estou em paz. Mas exatamente isso demonstra o perigo e a gravidade da situação da pessoa. Por quê? Porque ela está pecando e o pecado não abala mais a sua consciência. Isso quer dizer que a consciência está muito abalada, muito frágil, já não tem mais força. Os gritos da consciência são bem fraquinhos e a pessoa já não ouve mais. E por causa disso ela tem esse senso de paz, mas é um senso de paz falso. Mas isso tudo, irmãos, é o homem no que ele é. O que eu quero mostrar para vocês agora é que Davi mostra, nessa sua prática, o que o homem é. O homem ama o pecado, o coração dele, a natureza dele é má, é pecadora, e ele se sente bem no pecado. Abra comigo a sua Bíblia aí, Marcos, capítulo 7. Abra aí comigo, Marcos, capítulo 7. Marcos 7, 18. Então lhes disse, Marcos 7, 18. Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Preste atenção no que Jesus diz. O que sai do homem, isso o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procede, olha aí, os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de fora? Não, Jesus diz, de dentro, e contaminam o homem.
Se você for pegar essa lista terrível que Jesus diz que essas coisas vêm de dentro do homem, não vêm de fora. Não é uma influência externa. Entendeu? A Bíblia, meus irmãos, a Bíblia ela não é romântica, ela não é ilusória, ela não procura passar para nós uma ideia assim de ilusão. Ela diz o que nós somos. Ela mostra, olha, o homem é isso. O homem é mau. O homem é perverso. Dele surge tudo isso, do coração dele vem essas coisas. E essas coisas, irmãos, nós podemos ver na história de Davi. Planejando mal, prostituição, lascívia, assassinato, homicídio, engano, falsidade, dolo. E quebrando todos os mandamentos de Deus. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Isso tem a ver muito com a honrar o próximo. Apesar de que Davi estava numa autoridade superior, mas ele devia ter amado e respeitado aquele homem. Então nós estamos aqui, irmãos, vendo Davi quebrar todos os mandamentos. Mas, vejam bem, ele fez maldade contra aquele homem e contra aquela família. Mas no final das contas ele estava pecando contra quem? Nós sabemos que os 10 mandamentos se dividem em duas tábuas. Uma tábua que se refere a Deus e outra tábua que se refere a quem? A próximo. Mas quando o homem peca contra aqueles mandamentos em relação ao próximo, na verdade está pecando sempre contra quem? Contra Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos voltar lá para Samuel e vamos observar o finalzinho do trecho. E aí vocês vão entender, na verdade, que a gravidade não está que o pecado foi feito contra Urias. Não é essa a gravidade em si, mas a coisa é mais grave, porque o pecado é feito contra Deus. Vamos ler o versículo 27. Observe. Passado luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos de quem? Do Senhor. Esse é o final do capítulo 11. Tudo isso, ele estava muito tranquilo, ele estava em paz, entre aspas. Paz do pecado, paz da consciência cauterizada, massacrada pelo pecado, já insensibilizada pela anestesia do pecado. Mas Deus olhou aquilo como mal. Isso era mal aos olhos do Senhor. E esse é o problema. Esse é o problema. Sabe qual é o problema? Nosso problema é Deus. Você pode racionalizar o pecado. Você pode desculpar o pecado. Você pode se tornar insensível com relação ao seu pecado. Mas isso não muda a avaliação de Deus do seu pecado. E Deus é o Senhor. E Deus é o juiz. E Deus um dia vai te chamar para prestar contas. Portanto, o que importa a tua paz se você está em pecado? Nada. Tua paz é ilusória, porque o teu juiz não se apazigua com essa tua paz. O que importa as razões e as desculpas que você dá ao pecado? Nada, porque o teu juiz não aceita as tuas desculpas. Compreende a seriedade? Nosso problema é Deus. Eu posso pecar e pecar e pecar e pecar. E o pecado pode me sensibilizar ao ponto de eu achar o pecado normal. Eu posso pecar, irmãos, ao ponto de não me sensibilizar mais. Mas Deus continua santo. E Deus continua olhando aquilo como mal. Deus não vai deixar de ser santo. Deus é santo. Deus odeia o pecado. Deus odeia o que peca. Deus está contra o pecador. Isto foi mal aos olhos do Senhor. Eu queria então, irmãos, não vai dar para a gente completar agora, eu quero
nos próximos minutos, fechar com uma consideração importante. À noite a gente continua, tá bom? À noite a gente continua. Não vai dar porque o capítulo 12 ele tem muita coisa para falar. O capítulo 12 vai ser a palavra de Deus vinda a Davi através de Natã. Mas eu quero dizer aos irmãos agora, mostrar para vocês, porque esse é o nosso objetivo e foi isso que eu procurei fazer e mostrar para vocês desde o início, quando eu falei dos 5 pontos do calvinismo. Davi manifesta o homem, o pecado humano, o coração humano, que Jesus Cristo falou lá, é de lá que brota todas essas coisas terríveis. Davi, fazendo essas coisas, praticando essas coisas, manifesta isso. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos agora. Há algum merecimento em Davi? Nenhum. O que qualquer juiz, se o juiz recebesse este relatório de um homem, vamos trazer para o nosso tempo, tá bom? Vamos trazer para o nosso tempo. Um homem, ele praticou tudo isso. Ele tinha um funcionário fiel, que gostava dele, um grande empresário. Este funcionário amava este empresário, gostava dele, lhe era grato pelo emprego, pelo que ele tinha lhe feito. De repente, esse grande empresário põe os olhos na mulher daquele funcionário. E a mulher é uma mulher ambiciosa. Ela não quer o funcionário, ela quer ficar com o dono da empresa. E há uma traição mútua ali. Todos se comprometem, se unem para atrair aquele funcionário fiel. E a mulher fica grávida. Eles têm relação sexual, o empresário com a mulher do funcionário, a mulher fica grávida e o empresário agora o que faz? Manda alguém matar aquele funcionário para ficar com a mulher e para encobrir tudo aquilo. Se um juiz recebesse todo este relatório, este processo, irmãos, lesse aquilo, qual o veredito justo? Hein, Fernando? Hein, vocês demais? O que um juiz deveria fazer ao receber este relatório de um crime tão terrível como esse? Qual o veredito? Culpado. Fosse levado para o júri, fosse levado para o julgamento no tribunal, o júri se reuniria, lá estão as provas incontestáveis de que aquele homem fez isso, ele realmente se deitou com a mulher do seu próximo, ele matou o seu funcionário fiel para ficar com a sua mulher. O que ele merece? Qual o veredito sobre ele? Culpado. E quando o juiz fosse dar a condenação, deveria dar uma condenação muito leve ou a mais pesada possível? O que vocês acham? Pense nisso, irmãos. Então pense no que Davi merecia. Pense no que um homem que fez esse tipo de coisa merece. Aí talvez vocês digam assim, o seu senso de justiça, né? E o próprio Davi vai fazer isso com um dono de um animalzinho, né? Vocês conhecem a história depois, né? Que esse homem morra. Esse homem merece morrer. Esse homem é culpado. Isso é verdade. Agora talvez você diga assim, pastor, este homem merece morrer. Deixa então usar as palavras de Natã, irmãos. Este homem é você. Entendeu? Este homem é você, irmão. Este homem sou eu. Este homem somos nós. O que a história de Davi nos mostra é exatamente isso, é que todos nós somos Davi. Você talvez diga, mas pastor, eu nunca fiz isso, eu nunca adulterei, eu nunca assassinei ninguém, eu nunca fui tão falso assim. Será que não? Sabe por que nós nos achamos mais justos que Davi?
e nós olhamos para isso com indignação e nos sentimos melhor que Davi, é porque nós não compreendemos a santidade de Deus e a exigência da sua lei. Davi, irmãos, só chegou à prática daquilo que já existe de potencial, de desejo no coração de cada ser humano. E a lei de Deus, ela não olha só a prática. Onde começou o pecado de Davi? Começou com ele deitar-se na cama com aquela mulher? Não. Começou com a ociosidade. Começou com a cobiça. E aqui já há o pecado. Onde começou o assassinato de Davi? Começou ali? Não. Ele já odiou aquele homem no coração. Ele já não o respeitou quando ele se deitou com a mulher dele. Você percebe isso? Quando ele se deitou com a mulher de Urias, ele já estava assassinando Urias. Ele já estava matando Urias. Percebe isso? Então, muitas vezes nós sentimos como se Davi fosse mais pecador que nós. Ilusão, irmãos. Nós todos somos como Davi. Jesus disse, se tu olhas para uma mulher, tu já pecaste no coração. Jesus disse, se tu dizes um insulto ao teu próximo, tu já és digno da condenação. Quantos de vocês já não pecaram no seu coração? Atire a primeira pedra. Irmãos, Davi representa todos nós. Vocês estão entendendo isso? Todos nós, é isso que os pontos do calvinismo mostram, tá certo? É que todos nós somos totalmente depravados. Nosso coração é mau. Por isso que Jesus diz, é do coração que brota tudo isso. E esse coração é meu, esse coração é seu, irmão. Coração, natureza pecaminosa não regenerada, é isso aí. É isso aí. E é isso que nós merecemos. Por natureza nós somos isso. Sem a graça de Deus nós somos isso. Nós somos Davi. Eu penso que é por isso que Deus deixou aqui registrado. Está aqui, olha. Está aqui. Davi fez isso. Vocês pensam melhores que Davi? Vocês pensam? Todos os dias o Senhor se ira com vocês, diz a palavra de Deus. Isso foi mal aos olhos do Senhor. O que o Senhor olha e vê no mundo? O que o Senhor olha e vê em nós? Por natureza. Sem a graça de Cristo. Pense nisso, irmão. Se não fosse a graça, o juiz diria para nós, esse é o veredito, culpado, 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 merecedores do inferno. Mas graças a Deus, Deus é cheio de graça. Resolveu salvar Davi, resolveu salvar a nós pela graça, não pelo merecimento. Amém? Que você medite nisso. Hoje à noite, com a graça de Deus, nós vamos ler o capítulo 12. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Amado Deus e Pai que está nos céus, a tua grande misericórdia, a tua grande graça, Senhor, seja derramada sobre nós. E que assim como o Senhor perdoou a Davi, elegeu a Davi, elegeu Pedro, elegeu Paulo que perseguia a tua igreja, Senhor. Oh Deus, nenhum merece a salvação, é tudo pela graça. Assim o Senhor também nos faça ver nosso merecimento e a abundante graça que nos salvou, Pai. Bendita a graça do Senhor, que nos regenera em Cristo, que nos santifica, que nos purifica, que nos salva e que vai nos levar para o céu sem mácula, sem ruga. Que nós sejamos gratos à tua graça e confiemos apenas na tua graça, Senhor, e vivamos na tua graça. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus, e o teu nome seja honrado nas nossas vidas. Amém, graças a Deus. Amém.